assim. Cosquices da Malta. Olá, Maltinha querida! Aqui é a Melina e esse é o primeiro Cosquices da Malta. Antes de tudo, eu preciso muito fazer um agradecimento à Pitty, a amiga que não só incentivou, como batizou esse podcast. Nossa, assim ó, maravilhosa. A Pitty tem um projeto muito bacana chamado Caminhos pelo Mundo, em que ela caminha pelo mundo e conta toda a experiência pra gente. Ela também organiza viagens com roteiros a pé, talvez por isso eu nunca tenha viajado com ela. E pra quem é sedentário como eu, tem livros com fotos muito lindas dos lugares por onde ela já passou e aí dá pra conhecer caminhos maravilhosos sentadinhos no sofá. Mas eu hei de fazer uma viagem ainda com ela, mesmo que seja pra caminhar, porque a atmosfera é tão bacana, assim, a coisa é tão legal e os lugares são tão bonitos que farei isso um dia. Muito bem! E ela também tem um podcast em que conversa com outros caminhantes, fala de lugares, dá dicas de onde ir, onde ficar. Enfim, a mulher é ótima, segue lá o Instagram Caminhos pelo Mundo e você vai ver o que eu tô falando. Então, muito obrigada, Pitty, pelo super incentivo. Se der errado, a culpa é tua, mas se der certo, a culpa é tua também, prometo. Beijos, Amora. Você é uma pessoa muito amorosa. Também preciso dizer que esse programa não tem caráter científico. Aliás, mal e mal tem caráter. Tudo que eu vou falar é baseado no que eu tenho visto, ouvido, vivido por aqui, então não generalizem, não tomem como verdade absoluta, não mandem mensagens de ódio, mas se quiserem contribuir com outras visões e experiências, fiquem super à vontade. A ideia é descontrair, se nessa descontração toda eu conseguir dar alguma informação legal, ótimo. Cadê o podcast? Tá, então vamos. Nesse primeiro Cosquices da Malta, eu quero falar de uma das coisas mais fofas de Portugal, a língua portuguesa. Eu ainda não consegui reproduzir o sotaque daqui, mas algumas expressões já entraram no meu vocabulário diário porque são muito maravilhosas. Só que aí eu comecei a falar com a galera do Brasil usando essas expressões e precisei ficar explicando o que era. Porque, gente, desculpa, mas depois que eu conheci o termo lambarice, nunca mais vou falar gordice ou porcaria. E depois que eu aprendi cosquice, eu não quero mais saber de dizer fofoca. Não é muito mais legal? Mas eu amei. E aí, se você juntar Lé com Cré, vai ver que eu já expliquei o nome do programa. Cosquices, que eu acabei de falar, fofoquinhas, e Malta, que foi lá no início quando eu comecei. Oi, Maltinha querida. Então, um bom brasileiro seria algo tipo fofocas da galera, mas da galera daqui de Portugal. Então eu vou falar daquele conhecimento meio inútil, mas que todo mundo gosta de ter e que é o meu preferido. Pois é, verdade. A fala aqui é muito mais formal do que no Brasil. Está é está, não é tá. Não é né. Aqui todo mundo respeita próclise, mesóclise e ênclise. Todas essas encrencas gramaticais que eu não lembrava o nome, que eu tive até que ir no Google pesquisar. Mas no meio dessa formalidade toda, tem muitas palavras engraçadas ou bonitinhas, ou tão literais que acabam sendo engraçadas e bonitinhas. Pé coxinho, por exemplo, é pular num pé só. É um pé coxo. Simples assim, mas que fica fofinho. E fita cola. Fita cola é uma fita que cola. O que conhecemos no Brasil como durex. Mas e por que não é durex aqui? Porque durex, em Portugal, é uma marca de preservativo e acabou virando o nome do produto, tipo a nossa Gillette, entendeu? E tem uma fruta que todo gaúcho gosta de comer lagarteando no sol e que uns chamam de bergamota, outros chamam de mexerica e os portugueses falam clementina. E eu acho tão fofo esse nome, na verdade, a clementina é uma mistura de tangerina com uma laranja amarga, azeda, não lembro, que resultou nessa fruta. Eu confesso que eu não sei se bergamota também é uma junção de dois tipos de fruta diferentes, mas o gosto é o mesmo, tudo é muito igual e é uma delícia. Eu adoro, e sem falar que o nome é muito bacana, clementina, acho demais. Então isso é uma das frutas que eu como bastante por aqui, inclusive. Nossa, muito bom, muito bom. Eles também não são muito fãs de estrangeirismos. Know-how, por exemplo, é como fazer. O cara foi lá e mostrou o seu como fazer para os estudantes.
Então, eu achei engraçado a primeira vez que eu li. Aí deixa eu só fazer um parênteses. Portugal, apesar de ser muito menor que o Brasil, Portugal hoje tem em torno de 10 milhões de habitantes, também existem diferenças na fala das pessoas conforme a região. Eu aqui estou na região centro, mais especificamente Coimbra, então muito do que eu sei é em função do que acontece nessa região. Mas no geral é isso aí que eu tô dizendo. E se não for, alguém, por favor, me manda lá uma mensagem delicada e educada dizendo que eu tô errada. Mas voltando, fechando parênteses. Outro verbo que aqui não tem, ou pelo menos não usam, é o deletar. Eu sofro bullying no trabalho até hoje por causa dele, porque pra mim é uma coisa muito natural, muito normal. O printar, então, nem se fala, mas esse aí eu até concordo, porque eu acho meio estranho. Em compensação, eles têm o verbo bizar, quando querem dizer que uma pessoa fez 2 vezes a mesma coisa. Eu não sei se a gente tem esse verbo no Brasil, eu nunca tinha ouvido falar, inclusive a primeira vez que eu li isso no jornal era fulano bisou no jogo, porque ele tinha marcado 2 gols. E aí eu achei que bisou era sobrenome. Eu acho um verbo estranhíssimo. Pra mim é muito bizarro. E aí tem aquelas palavras que aqui tem significados menos nobres e que a gente tem que evitar, mas antes de evitar tem que lembrar que tem que evitar. E nem sempre a gente lembra. E aí, se tiver algum amigo português ouvindo isso, tapa os ouvidos da criança, porque eu vou falar que bico e broche, por exemplo, se referem a sexo oral. O que é injusto com as senhoras, porque broche continua sendo broche como a gente conhece, aquele que a vozinha usa na roupa, assim. Aqui também é isso, mas aí também deram esse outro significado e aí sacanearam a vozinha. Essa aqui foi um amigo daqui que me contou. O Kawai, que é um SUV da Hyundai, originalmente se chamava Kona, mas esse é um apelido de baixo calão para o órgão sexual da mulher aqui em Portugal. Então, quando veio para cá, a empresa decidiu mudar o nome. Mais ou menos tiveram o bom senso que o fabricante dos veículos Shana não teve no Brasil. E isso aconteceu também com o filme Moana, que aqui em Portugal se chama Vaiana. Oficialmente, a Disney disse que queria um título único e que se diferenciasse de outros serviços de entretenimento, mas, na Itália, a personagem recebeu esse nome para que ela não ficasse associada a uma famosa atriz pornô dos anos 80, 90, chamada Moana Pozzi, e que faleceu em 94. Então existe a possibilidade de Portugal ter entrado nessa onda, porque também não sabemos exatamente o que eles estavam querendo dizer com se diferenciar de outras formas de entretenimento, não é mesmo? Eu não tô sabendo lidar. E também tem a lenda de que os portugueses são muito diretos e literais. Não acho que seja como um todo, mas eu já presenciei algumas coisas bem engraçadas. Uma vez, uma moça estava limpando o banheiro em um shopping e ela falou pra mulherada que estava na fila que o outro banheiro estava disponível porque ela estava limpando aquele ali e não aquele lá. Hã? E teve também um aspirante a crush, pra quem eu contei que meu sonho era morar na praia. E ele respondeu que achava que não tinha como alicerçar uma casa na areia. Meu do céu! E há pouco tempo a minha prima emprestada recebeu a autorização de residência dela e do filho pequeno. E na dele, onde deveria estar a assinatura, ao invés daquele sutil não alfabetizado que a gente usa no Brasil, tava lá um grosseiro e humilhante, não sabe assinar. Ah, e tem outro que eu já ia quase me esquecendo, que é o ralhete, que vem do verbo ralhar, que tem o mesmo significado que tem pra nós no Brasil, mas ele é muito mais comum, é um verbo assim do dia a dia. E por consequência, ralhete também é uma coisa que tá muito no dia a dia. Então, o pai deu um ralhete no filho, é muito comum e eu acho demais essa expressão. E por último, a coisa mais amada de Portugal, que é o que as pessoas falam quando a gente espirra. Toda vez que eu espirro, e não são poucas, alguém diz santinha. Ai, eu acho maravilhoso, sim. Quando alguém espirra, se diz santinha pra mulher, santinho pra homem. E é a coisa mais querida e amada. Finalmente a minha rinite tá me trazendo alguma coisa legal. Santinho.
Gente, eu já tô me estendendo demais. A ideia é que o programa não seja longo pra não dar seca nas pessoas. Ah, olha aí, já coloca mais essa na lista. Dar seca, não chatear, não encher o saco. E essa eu já falo como se tivesse nascido comigo. Eu espero que tenham gostado. Pra quem quer conhecer mais sobre essa minha empreitada em terras lusitanas, eu tenho um blog que falo bastante sobre isso. Acessa lá, andacá.me. E eu criei também um Instagram específico para o podcast, para avisar das novidades, para falar sobre os temas, para acrescentar coisas que eu certamente vou esquecer de falar no programa. Então sigam lá, Cosquices da Malta. E o mais importante, mandem sugestões de temas, façam perguntas, participem do podcast. Senão fico só eu aqui nesse TED falando sozinha e sei lá se o que eu tô falando interessa para alguém. Muito obrigada por terem a paciência de ouvir até aqui. Semana que vem tem mais. Um beijo, Maltinha! Cosquices da Malta.